Bem-vindos a mais um episódio do AgroConnect, Automação e Inovação no Agronegócio, um videocast da Forbes Portugal em parceria com o Global AgriForum. Neste espaço exploramos o agronegócio como motor de inovação e desenvolvimento no espaço lusófono. Hoje, o foco recai sobre a tecnologia como aplicada às operações agrícolas e agroflorestais e as vantagens competitivas de quem a domina. Para esta conversa, eu tenho comigo o Eliseu Frazão, é o fundador e CEO da Fravisel Engineering, uma referência de engenharia metalomecânica e também em inovação, com equipamentos a operar em mais de 60 países. Eliseu, bem-vindo. Também o Ricardo Costa, ainda que à distância, é o diretor de operações da Paica no Brasil, da empresa que apresenta uma solução para a agricultura que combina aviação autónoma, eletrificação e agricultura de precisão. A Paica opera no Brasil, na América Central e também nos Estados Unidos. E o João Casso, que está comigo aqui também nos estúdios da Forbes, é o diretor executivo da Obal Verde, uma empresa especializada na prestação de serviços, assessoria técnica e venda de produtos de engenharia e tecnologia, que acompanha todas as fileiras agrícolas nacionais, do Minho ao Algarve, com especial expressão nas agriculturas agroindustriais do Ribatejo e do Alentejo. Bem-vindos mais uma vez. E, Elisa, eu vou começar por si, porque de facto a Fravisel é uma empresa de engenharia metalomecânica que criou de raiz, hoje é uma empresa referência. Mas qual tem sido a receptividade da aquisição de tecnologias por parte dos clientes ao longo destes anos? Porque estamos aqui a falar de setores muito tradicionais, como é o caso da agrícola e floresta, portanto são aqui, como dizia, setores muito particulares. Como é que tem sido esta adesão ao longo do tempo? Antes de mais, bom dia. Eu penso que a gente só temos que se adaptar às realidades, e falar com as pessoas o máximo possível, sabê-los ouvir. Sempre são resistentes à mudança, não existe alguém que queira mudar qualquer coisa, que não tenha uma resistência, porque está habituado durante muitos anos a fazer daquela forma, e isso vai sempre criar alguma dificuldade na introdução. Mas a verdade é que as pessoas têm uma necessidade como nunca de fazer mudanças, não é? Portanto, as pessoas não têm tempo. O tempo é a coisa mais preciosa do mundo, precisam de fazer acontecer rápido e o sucesso, se a gente não fizer acontecer, não existe, não é? Portanto, e essa necessidade também nos facilita alguma coisa as soluções que a gente apresenta para o mercado. Mas, na verdade, são eles que nos dão essas dicas. Ou seja, nós temos que falar com eles, perceber se aquilo é uma oportunidade de negócio ou não, uma solução para aquela área. E a partir daí é que se desenvolve tudo, não é? Portanto, nós não somos especialistas em todas as áreas onde atuamos, não é? Temos uma facilidade, que é uma cultura de inovação e de fazer acontecer, não é? Portanto, porque hoje o sucesso é isso, não é? Se não fizermos acontecer, não vale a pena andarmos à procura de soluções que depois as coisas não funcionam, não é? Nós temos projetos de inovação com, sei lá, o Instituto Superior Técnico, o Inesctec, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Évora, o Politécnico de Leiria. Temos projetos de inovação consoante os desafios, não é? Temos parcerias com o Forestwise, neste caso da Floresta, com a Navigator, com a Altri Florestal, com a Amorim. Temos parcerias com todas essas empresas, que são de nome bem conhecido, e multinacionais, não é? Portanto, e o desafio é grande, não vamos dizer, porque nós próprios também temos a dificuldade de ter pessoas para fazer isso, não é? Hoje, felizmente, temos 36% de pessoas com ensino superior numa metalomecânica, não é um habitual de todas elas. Uhum. A verdade é que nós somos mais uma empresa de engenharia do que metalomecânica, mas somos um misto porque nós fazemos acontecer, é isto que eu ia dizer. Nós gastamos 2.100 toneladas de aço por ano a fazer máquinas, não é? E fazemos tudo, desde o corte, ao cilindro hidráulico, o quadro elétrico, a programação, a assistência remota, a digitalização da produção do cliente. Atua em várias frentes. Atuamos nas frentes todas, não dependemos de terceiros para fazer o produto final. Mas falamos aí de empresas muito grandes, mas quando estamos a falar deste setor, mais tradicional também, existem se calhar mais dificuldades de adaptação? Acabam por uns ser sobreempreiteiros, outros serem donos das empresas familiares, neste caso, porque uma grande parte do nosso negócio é com empresas familiares, temos que ser realistas. E a Europa está, nos setores onde atuamos, tem muita empresa familiar. No caso das minas, onde a gente trabalha, pedreiras, neste caso da rocha ornamental, estamos a falar de mais de 80% na Europa. Na parte da floresta também uma percentagem muito alta.
mas a necessidade veio-nos facilitar o caminho. Veio dificultar porque temos os nossos problemas, mas veio facilitar porque as pessoas estão abertas a novas soluções. E estas dificuldades, não há momento melhor para fazer mudanças que é nos momentos difíceis, não é? Porque aí a gente tem tempo. Quando estamos a ganhar muito dinheiro e com muita ocupação, não temos tempo para fazer mudanças, nem para pensar nelas. Há sempre uma curiosidade e uma vontade de fazer melhor. Muitas vezes o cliente aceita a primeira, outras vezes cria a sua dificuldade, não é? Mas depois Normal, a mudança cria vai sempre resistência. pensar e vai perceber. Nós gostamos de ir ao terreno e perceber porquê. Porquê é que faz assim, porquê é que não faz assado, Pronto, tentarmos, porque só se consegue uma boa receita com bons ingredientes, não é? Temos que ter boa informação, senão não conseguimos ter a receita para aqueles mercados ou para aqueles produtos, não é? Claro, mas como é que definiria o cliente tipo deste tipo de tecnologia de ponta no setor? Nós atuamos em mais de 60 países, salvo erro 64, em várias áreas de negócio, mas a floresta, o norte da Europa era muito forte, deixou de ser, não é? Baixou bastante. A Alemanha era para onde mais exportávamos, também deixou de ser o país que mais exportamos. Na área da rocha ornamental, para onde mais exportamos é para o Brasil, porque estamos lá há mais de 30 anos. Mas temos o norte da Europa, que é um grande mercado, e o próprio país, né? Portanto, Portugal e Espanha, a Península Ibérica tem muita pedreira, muita rocha ornamental. Falando de floresta, também estamos a crescer na própria Península Ibérica e no Brasil. Posso dizer que no Brasil, dia 20 do próximo mês, tenho 30 empresas do Brasil, da área da floresta e agronegócio, no Fravizel. É 2 dias de porta aberta, e temos-os cá para a apresentação de um produto que é um plantador, neste caso. É um plantador que faz entre 1000 a 1200 plantas por hora, planta e rega. Sozinho. Mas como é que se faz essa adaptação? Porque lá está, são clientes de geografias muito diferentes, realidades muito diferentes. Nós temos que perceber que ninguém resolve os problemas todos. Isso não existe, não é? O ótimo é inimigo do bom. Não é? Também, O ótimo é inimigo do bom, ninguém resolve os problemas todos. Temos que ver qual é a percentagem que conseguimos resolver. Eu costumo dizer que acima de 60% já está mais que bom. Daí para baixo é um produto, não é? Mas de 50 para baixo é um produto. 50 para cima ou 60 é ótimo. Porque se resolvemos os problemas numa área superior a 60%, já somos campeões, não é? Portanto, já estamos a resolver um grande problema. Os outros a seguir vai-se estudar a melhor maneira. Muito bem, por falar em Brasil, vamos até lá, porque à distância temos o Ricardo Costa. Ricardo, convido-o a juntar-se à nossa conversa, porque a Paica oferece hoje, através de uma aeronave elétrica, a Pelican 2, a Pelican 2, uma solução que combina automação, inteligência artificial, análise de dados, sustentabilidade ambiental e que pode ser aplicada com facilidade aqui em operações. Estamos a falar de grande escala. Como é que vê o escalar desta tecnologia nas geografias onde já operam e se há espaço aqui também para crescer para outros locais? Qual é a vossa perspectiva? Bom dia. Como nosso colega Eliseu estava falando, existem, né, grandes desafios que a gente encontra aí, principalmente quando a gente está escalando uma nova tecnologia. E falando de uma geografia, né, de um local onde nós já operamos, que é o nosso principal mercado, que é aqui no Brasil. Então, a gente opera no Brasil, nos Estados Unidos, na América Central, e estamos expandindo também um pouco para a Ásia no momento, mas o Brasil é o nosso principal mercado aí, com em torno de 80% das nossas aeronaves. O próprio Brasil, por ser um país continental, ser um país muito grande, ele tem realidades agrícolas muito diferentes. Então, cliente que está no centro-oeste, no sul, no sudeste, vão ter realidades muito diferentes. Então, isso já consegue trazer como um laboratório de escala para a gente e a gente se preparar para escalar para outras geografias. Então, basicamente, de início, a tecnologia tem que se provar, né? Então, nós estamos no Brasil há menos de 2 anos. Tem um ano e 3, 4 meses que nós chegamos no Brasil. Uma das partes mais importantes que eu tenho observado nas discussões aqui dentro da Paica já não é tanto se funciona ou não, ele funciona, né? Então, tanto é que a gente já tem recorrência de compra. Então, a SLC, que é o nosso maior cliente, né, que é o maior grupo agrícola do Brasil, ele já está fazendo a sua compra da quinta aeronave. Então, a discussão ela sai um pouco da aeronave ter que se provar, da tecnologia ter que se provar, a gente já acredita que ela já se provou, e
porém não é só aeronave. A gente tem que começar a falar de um ecossistema completo, né, para conseguir entregar essa tecnologia. Isso vai incluir formação desses novos pilotos, suporte operacional local, adaptação regulatória às leis da aviação de cada país, né, nesse caso, e a integração com os processos agrícolas já existentes que cada cliente já tem na sua operação, na sua fazenda. Então, o que vai definir se a gente escala bem, tanto dentro do Brasil quanto para fora, que a gente também já está olhando, né, bastante para fora, é exatamente esse ecossistema geral além da aeronave, né? Então, a gente precisa replicar esse modelo completo, ter a formação no local, ter o suporte técnico próximo da operação e a gente precisa se adaptar à regulação de cada país. Então, é fazendo isso com solidez, né, que a gente consegue escalar a tecnologia. Claro que sim. Bom, João, a Ubal Verde é hoje uma empresa que opera no setor agrícola em Portugal, é reconhecidíssima, enfim. A proximidade com os agricultores, a permanente atualização das evoluções das tecnologias, enfim, essa ligação que tem que existir em ambas as partes, parece-me a mim, e pode-me desmentir se estiver errada, às vezes difícil de conciliar. Como é que vocês fazem, como é que avalia essa necessidade de formação constante, contacto constante? Como é que vocês operam exatamente? Essa, essa ligação à agricultura, à lavoura, tem de ser feita com grande persistência e com muita gente. Como nós o fazemos, ou pelo menos como nós o concebemos. Nós somos uma empresa, ao contrário dos nossos amigos que ouvimos agora, nós não concebemos máquinas, nós não construímos. Nós estamos a jusante destas empresas e nós o que fazemos é introduzirmos tecnologia nos agricultores que outros construíram. Por exemplo, nós trabalhamos com drones, mas nós não construímos os drones nem vendemos os drones. Nós ensinamos a trabalhar com drones ou prestamos serviço com drones. E a maior parte das tecnologias surgem nos agricultores porque há uma necessidade de evoluir. Essa necessidade, ninguém quer dar o primeiro passo, ou normalmente as pessoas estão presas ao comodismo ou presas à zona de conforto. Como o Eliseu dizia há pouco, não há uma vontade própria de fazer diferente, porque se a coisa está a funcionar eu não vou fazer diferente. Equipa que ganha não mexe, não é? Equipa que ganha não mexe. Mas as empresas não estão sozinhas. Há concorrência e se a concorrência começa a fazer algo diferente, ou se eu sinto necessidade de ter de fazer algo diferente para conseguir competir, então eu vou procurar no mercado essas armas. E essas armas normalmente estão nas novas tecnologias. As novas tecnologias podem passar por uma máquina diferente, podem passar por um produto diferente, podem passar por uma forma de fazer, uma programação de fazer as coisas diferente. Hoje em dia fala-se muito na inteligência artificial, na análise de dados de uma forma diferente para uma tomada de decisão de uma forma mais consistente. E tudo isto, nós na Ubel tentamos agarrar no que há de novo e tentamos levar aos agricultores. Nós, na nossa empresa, somos 80 pessoas. Dessas 80 pessoas, 60 têm um curso superior. 60%, não é 60%, 60%. E temos 35 agrónomos. Desses 35 agrónomos, 25 estão diariamente com os agricultores. E prestam assessoria, ou avançada, ou numa assessoria pós-venda, estão diariamente com os agricultores. E a trazer-lhes estas novas tecnologias, a ajudá-los num diálogo permanente, para ver se trazemos melhorias para as explorações. Essas melhorias têm depois de se refletir em ganhos para os agricultores. Uma tecnologia pode ser muito boa, pode ser algo completamente fora da caixa, mas se no final o agricultor não conseguir tirar partido dela, ou porque falta adaptação, ou porque o agricultor não consegue usá-la por algum motivo, ou porque o uso, neste momento do desenvolvimento, o uso é demasiadamente caro para o rendimento que se consegue tirar depois no final na venda do produto, então temos aqui um desfazamento que ainda tem de ser ultrapassado. E, portanto, é isto que nós tentamos fazer, e muitas vezes uma tecnologia que se usa para uma cultura que consegue pagar essa tecnologia, essa mesma tecnologia não está adaptável para outra cultura em que o valor acrescentado
não compensa relativamente à tecnologia utilizada. Certo, o João já levantou aqui um bocadinho o véu à minha próxima pergunta, mas é uma pergunta para os três, porque tem de existir esta adaptação dos agricultores, no caso, das empresas, a esta tecnologia, mas o inverso também tem que acontecer. Como é que vem esta perspectiva? É mais fácil acontecer essa adaptação? Pode ser, Elisa, pode ser consigo. Essa adaptação, a tecnologia também tem que se adaptar à realidade de cada uma das geografias, por exemplo? Na verdade, nós identificamos, o projeto começa de uma forma diferente. Na nossa empresa, a gente identifica um potencial cliente que gosta de inovar, que tenha essa característica e também alguma capacidade de inventiva, não é? Portanto, e quando fazemos a candidatura para o desenvolvimento do produto, envolvemos logo essa empresa. Na verdade, a gente envolve o cliente a partir da ideia que surge de desenvolver o produto. E, por vezes, até mais que uma empresa, porque temos que ver em várias fontes para percebermos qual é a informação mais realista, não é? Porque, como disse bem aqui o meu colega, portanto, nós não podemos desenvolver um produto ou aparecer com uma solução que não seja economicamente viável, não é? Hoje trabalhamos muito com projetos de inovação. Aliás, o ano passado, 2024, ganhamos o prémio. O Sr. Presidente da República fez a entrega do Prémio de Inovação a nível nacional, através da COTEC, da qual participamos já desde 2009, somos sócios aderentes com a inovação, e essa capacidade foi reconhecida, temos que lidar com ela com muito cuidado, porque quando temos que se adaptar às várias realidades de vários países, quando falamos com os Estados Unidos não é a mesma coisa que falar com o Brasil, quando falamos com um país do Médio Oriente é completamente diferente, mas temos que perceber realmente por onde é que começamos. Tudo tem que ter um começo, não é? E percebermos que aquilo é um produto, em que país ou em que região do país é que vai atuar mais, e se resolve uma parte do problema ou não. E logo aí temos um desenvolvimento em parceria durante 2 anos, aproximadamente, e aí ajudamos a cozinhar, a temperar, a adaptar o produto a uma realidade. É testado, é ensaiado. E quando a gente aparece com uma solução bastante boa, sujeita à melhoria, a verdade é esta, por vezes o protótipo vai para dentro da sucata e começa-se outro novo. Chega-se a um determinado ponto em que percebemos que se pode fazer muito melhor e de uma forma diferente. E não podemos perder essa coragem, temos que começar de novo, não é? Portanto, nós temos o primeiro produto que eu fiz patente, nós temos mais de 130 patentes, nacionais e internacionais, uma grande parte é quase tudo internacional. O primeiro produto que eu desenvolvi, em 2006, que eu patenteei, foi para a floresta, e fiz-o 3 vezes. Não me envergonho de dizer isto, porque a experiência não era tanta, não é? Portanto, e fiz-o 3 vezes, e 3 vezes não estava como eu queria, também sou exigente, não é? Portanto, e 3 vezes comecei de novo, não é? Com mais experiência do que da primeira, não é? Portanto, e hoje é um produto que tem mais de 90% do mercado, naquele produto é nosso. E essa capacidade de arriscar e continuar, não podemos é? perder essa coragem. Nós, quando está mal, não vale a pena focarmos no que está mal. Temos que reinventar a solução, não é? Portanto, é como as crises, não é? A gente não pode baixar a cabeça quando o momento não está bom. Claro que sim. Ricardo, esta questão também para si, falou-me há pouco do mercado asiático, também estão a explorar essa possibilidade. Portanto, são geografias desafiantes. Como é que essa adaptação se faz? A tecnologia às vezes tem que se adaptar também ao cliente, àquilo que ele procura concretamente? Com certeza, com certeza. Ainda mais no nosso caso, que a gente está falando de um único produto, né? A gente não tem variantes dele, né? É apenas um produto. Como o colega disse, a gente tem um perfil de cliente, né? Que já é pré-estabelecido, que a gente define, né? De qual que é o cliente que está mais aberto a receber a tecnologia, porque eu acredito que os dois acontecem, né? Mas em tempos diferentes. Tanto a tecnologia se adapta às novas geografias, aos operadores, quanto vice-versa. Os operadores precisam se adaptar à tecnologia. Então, no curto prazo, nós como a tecnologia, no caso, o nosso avião, ele precisa se adaptar ao contexto. Porque, querendo ou não, um avião agrícola normal, o tripulado, ele tem em torno de 15 metros de asa a asa. O nosso drone tem 11 metros. Então, quando você chega com esse produto desse tamanho, para ser operado,
você já tem um pouco de susto, né? Você olha ali e fala, nossa, esse é um produto muito grande, é diferente do drone menor. Então, se a gente exigir que o produtor também mude tudo de uma vez, a tecnologia não vai entrar. Ele não vai aceitar aquela tecnologia na fazenda dele. Já no médio prazo, inevitavelmente o perfil do operador tem que mudar um pouco. Por quê? O nosso avião ele opera igual qualquer outro avião. Então, se ele tem uma operação aérea na fazenda, ou se ele está pensando em ter uma operação aérea na fazenda, a gente se encaixa. O produto vai voar da mesma forma. Porém, para ele extrair o máximo do que a tecnologia pode entregar para ele, e aqui eu trago 2 exemplos, né? Ele vai ter que se adaptar um pouco. Então, voo noturno, por exemplo, é algo que um avião tripulado não faz. Ele vai precisar adaptar toda a regra trabalhista dele. Ele tem funcionários que trabalham durante o dia, ele vai ter que mudar para funcionários que trabalham também durante a noite, ou ter uma equipe secundária à noite, e ele precisa mudar esse mindset dele de que agora ele vai ter um avião voando às 3 da manhã, fazendo a operação, entregando para ele o que ele quer, enquanto ele está dormindo enquanto tem outros funcionários ali trabalhando, e também infraestrutura para a gente conseguir drenar a maior capacidade, por exemplo, do nosso carregador de baterias. Você vai ter que ter uma capacidade elétrica um pouco maior do que geralmente ele tem. A gente roda mais uma vez. Nós conseguimos aplicar a tecnologia, a gente consegue colocar o nosso avião dentro da fazenda do jeito que ela já é. Mas se ele quiser de fato ter os grandes resultados que a nossa tecnologia oferece, ele vai também para conseguir extrair mais produtividade. E, de facto, João, esta adaptação, enfim, eu não sei se nos quer dar aqui algum caso de sucesso em que tenha existido essa adaptação até da própria tecnologia. Não sei se vocês deram algum feedback que o cliente vos transmitiu, que os agricultores vos transmitiram para uma melhoria significativa. Sim, ao longo da nossa história, nós temos tido várias etapas de sucesso na introdução de novas tecnologias. A UBEL está inserida num grupo de empresas e eu não estou a falar sempre das tecnologias que a UBEL Verde utiliza, mas posso dar aqui alguns marcos. Por exemplo, nos anos 80, em que a UBEL já existia, não existia rega gota a gota em Portugal. E hoje em dia não se concebe regar, por exemplo, agroindustriais ou pomares sem ser com rega gota a gota, rega localizada. E a UBEL, na altura, sem ser fabricante de rega gota a gota, foi um dos pioneiros na introdução da rega gota a gota. Como é que isso fez? Com muitas demonstrações, muitos seminários, muita movimentação, muito marketing, para introduzir o que hoje em dia é algo que é universalmente aceito. Não se faz uma agroindustrial, não se faz um tomate de indústria, não se faz um pimento de indústria sem ser com rega gota a gota. E na altura em que nós começamos, a forma de regar o tomate de indústria no Ribatejo era por inundação, era por a rega ao longo dos regos de plantação. É um marco, porque de início parecia que era mais caro, tinha de se comprar o material de rega, tinha de se comprar bombas, e hoje em dia está totalmente aceito. Este é só um dos marcos. E eu gostava de pegar aqui num ponto que é a tecnologia entrar e porquê que ela entra, de onde é que surgem as necessidades. Eu ainda há pouco falei na concorrência, mas há muitos outros fatores que fazem com que a tecnologia entre. E um dos fatores que faz com que a tecnologia entre, muitas vezes é o consumidor final dos produtos agrícolas que força a que a tecnologia entre, e outras vezes é a própria legislação. Eu dou alguns exemplos. O consumidor final, ou ali o passinho antes do consumidor final, são, por exemplo, as grandes superfícies. E as grandes superfícies podem impor limites máximos de pesticidas nos alimentos. Podem ser cadeias internacionais, em Inglaterra, na Alemanha, etc., onde os produtos são exportados, que dizem que estes alimentos não podem ter estes produtos fitossanitários. Logo, o produtor tem de se adaptar e utilizar outra tipologia de produtos. E esses produtos vêm de outras gamas, que não são fitossanitários.
E quem tem de arranjar, quem tem de trazer para o mercado esses produtos tem de ser empresas tipo a Ubel. Tem de procurar inovação, tem de encontrar produtos de biotecnologia que possam substituir esses produtos. Tem de os testar, tem de ver se os produtos realmente podem ser substitutos e levá-los ao agricultor. Tem de demonstrar, se calhar é um bocadinho mais caro, mas se calhar eu consigo colocar o meu produto depois no mercado e ser aceito e consigo fazer negócio. Este é um dos exemplos. Outro exemplo pode ser a Comunidade Europeia, através da sua legislação, dizer não, nós até ao ano X temos de diminuir o uso de pesticidas em tanto por cento. E aí pode entrar uma outra inovação, que a Ubel neste momento está a tentar introduzir máquinas que apliquem pesticidas de uma forma muito mais eficaz, muito mais eficiente e eficaz, que consigam, com menos quantidade de pesticida, ter os mesmos efeitos ou efeitos melhores. Portanto, aqui está mais uma inovação que vai à procura de satisfazer o cliente para poder colocar os seus produtos no mercado e cumprir com a legislação. Temos outro exemplo. Começou-se a fazer abacates em Portugal. É assim um tema que tem gerado... foi muita, não é? Tem gerado alguma polémica, mas começaram-se a fazer abacates em Portugal e é uma cultura de sucesso em Portugal. Dentro dos poucos hectares que se fazem, começou a ser uma cultura de sucesso em Portugal. Os abacates não têm um polinizador natural no nosso país, nem na Europa. E nós juntámos uma empresa que consegue fazer polinização assistida em abacates. Em kiwis, em algumas pernoides, nomeadamente em amendoal, e estamos a fazer polinização assistida com drones ou com essa máquina que eu falei antes de tratamentos fitossanitários de baixo volume e eletrostáticos. Portanto, são inovações que nós estamos a trazer ao mercado para conseguir suprir necessidades que o mercado tem. Portanto, há uma adaptação nossa, uma tentativa de adaptação nossa a necessidades do mercado e os agricultores depois vão ver se isto lhes traz mais valias. Mas há sempre um diálogo, e tende a haver sempre um diálogo, entre os nossos técnicos e os agricultores. Um outro caso muito sui generis e que neste momento eu acho que vai ter de ser resolvido por uma adaptação mais dos fabricantes do que dos agricultores. Hoje em dia está na moda os produtos de biotecnologia, os produtos à base de micro-organismos, os chamados micro-organismos úteis para a agricultura e que são utilizados para combater doenças, para a nutrição das plantas. A maior parte destes produtos exige determinadas condições de conservação e têm uma vida útil muito pequena. A maior parte das casas dos agricultores e a maior parte das casas dos revendedores não têm condições para ter estes produtos conservados durante muito tempo. Estes produtos vêm com uma vida útil de 1 ano. E há aqui um desfazamento entre aquilo que é expectável do ponto de vista do cliente e aquilo que o fornecedor está a entregar. O fornecedor entrega um produto que tem 1 ano de validade e o cliente tem de comprar e depois, se não gastar o produto, morreu. O produto perdeu a validade. Portanto, tem de haver aqui uma evolução ou do produto ser retirado ao fim de X tempo e ser retomado no ano seguinte. A indústria vai ter de fazer alguma coisa. Ainda não evoluiu até lá, mas vai evoluir. Portanto, são adaptações que tende a haver aqui. Claro, é aquilo que vai acontecer assim a curto, médio prazo. Eu acho que sim. Mas, Elísio, a Fravisel, nós estamos aqui a falar da inteligência artificial, de toda esta tecnologia, todas estas inovações. Como é que perspectiva também os próximos tempos já agora? Como é que vocês estão a adaptar? Nós já estamos a trabalhar com a inteligência artificial, mas eu sou dos que penso que a inteligência artificial vai nos ajudar a definir, vai nos ajudar a decidir, mas não deve ser ela a decidir. Ou seja, é aquilo que eu penso, na experiência que tenho das máquinas que tenho fabricado, elas têm que passar para o telefone, para o computador, a produção, a qualidade da produção, têm que dar
Sem dados hoje não se conseguimos orientar. Eu acho que eu preocupo-me muito quando a gente recebe tanta informação e não temos tempo para ler. É como um e-mail, parece que estão a escrever uma carta para a família. As primeiras 3 linhas têm que dizer tudo. Nós, na informação, seja ela de inteligência artificial ou outra, nós temos que ser informados do que está mal. O que está bem, supostamente, já foi feito para isso. Porque senão as pessoas confundem-se, não leem, não avaliam da forma correta. Nós temos que ser informados do que está mal. Seja ele visto por drone, seja por máquina a circular na floresta, na agricultura, naquilo que for. Em tudo na vida nós temos de ser informados do que está mal, porque o que está bem não precisamos de perder tempo com ele, porque já perdemos antes de desenvolver essa tecnologia. A inteligência artificial vai ser um grande avanço em tudo o que mexe vai ser um grande avanço. Mas espero que não deixem que a inteligência artificial seja uma fábrica de pessoas que não precisam de pensar e qualquer dia paga-se muito caro nós não podemos deixar de ensinar e de passar conhecimento, porque há aqui uma falha, penso eu noto isso muito. Nós temos 2 missões. Uma é de passar conhecimento e outra é de fazer acontecer. E a inteligência artificial tenho algum receio que venha fazer com que as pessoas não precisem de pensar, e isso é muito mau, e com que as pessoas não passem conhecimento. E não há sucesso sem conhecimento. Nós temos que fazer um aprovisionamento a médio e longo prazo, embora que tenha que ter ajustes, porque cada vez mais as economias oscilam muito, não é? Desde o produto que se vende, da máquina, do produto final, mas temos que saber aproveitar. Eu acho que havia de haver uma formação muito forte de como utilizá-la. Porque senão qualquer dia não temos pessoas a pensar, não temos pessoas a fazer acontecer e não houve passagem de conhecimento. Portanto, nós tivemos um grande problema com o ensino a nível da Europa, foi passarem os cursos de 5 anos para 3. Hoje as empresas têm que fazer um trabalho, um esforço muito grande para passar conhecimento às empresas, aos colaboradores, e daqui a algum tempo, se toda a gente se vai confiar na inteligência artificial, e ela decide, nós não temos quem tenha conhecimento para passar aos mais jovens. Eu posso dizer que falo muito com os alunos das escolas. A Fravisel tem uma parceria com o Ensino, e o ano passado passaram 1.800 alunos de escolas na Fravisel. Nós temos uma estrutura própria para fazer, para dar conhecimento aos alunos, aos professores, inclusive, mas essencialmente que os alunos, para eles escolherem o que não querem. Já lhes sobra tempo para aquilo que eles querem. Porque baralharmos-os não é solução. Eles chegam a uma altura, quando vão ver, aconteceu com as minhas filhas, estavam no psicólogo, a minha mulher estava, mas tu tens que ver, porque elas, o psicólogo. Não, a gente não pode perder tempo com aquilo que não quer. O tempo não dá para comprar, não é como o dinheiro. O dinheiro a gente compra, pede emprestado, o banco, não sei, mas o tempo não. Temos que o gerir muito bem. E cabe-nos ajudar os jovens a decidir o que é que não querem, para que tenham tempo para fazer o que gostam. Porque só conheço um milagre na vida, fazer coisa certa com a pessoa errada. Não existe. Uma pessoa contrariada não faz 3 bem seguidas. Nós temos que os ensinar a ver o que é que eles gostam, ensiná-los a decidir o que é que eles gostam, o que é que querem fazer na vida. E isso é uma obrigação que nós temos, e a seguir passar conhecimento naquilo que eles gostam. Porque senão qualquer dia não temos ninguém a pensar, ninguém a decidir. Falta a energia, não sabem fazer nada. E nos produtos concretos da vossa empresa, o que me está a querer dizer é que, acompanhando a tecnologia, não vão deixar de ter essa componente humana também, não é? Vamos ter sempre as 2 coisas, mas nós temos, por exemplo, um equipamento que chega ao pé do pinheiro, a não sei quantos paraplégicos e tetraplégicos por ano na apanha das pinhas, em Portugal. Mas posso falar do resto do mundo, posso falar da Austrália, que estamos a vender para lá, para apanhar os pinhões. Vão lá para cima, parte-se o ramo do pinheiro, ou caem, desequilibram-se. Nós hoje localizamos, as pessoas não sabiam sequer quantos pinheiros tinham, nem o diâmetro deles. Nós hoje, quando vamos ao pinheiro, decidimos o programa que vamos adaptar para não tirar as pinhas do ano seguinte. Por isso, há um exemplo, não é? Posso dar 30. Identificamos o diâmetro do pinheiro e o que é que temos que vibrar, qual é o programa a aplicar para enganar a pinha, não é? Porque senão alagamos a produção de 2 anos a seguir. E localizamos o pinheiro,
diz se ele tem pinhas, se não tem pinhas, ou seja, para percebermos o que é que se passa. Essa informação é sempre útil. E a inteligência artificial aqui, nós estamos a criar a nossa própria inteligência artificial, a fazê-la e a construí-la com dados nossos, de casos reais, porque trabalhamos com coisas tão objetivas que não queríamos vender coisas. Eu costumo dizer que gerir uma mentira é uma coisa ocupa muito tempo. A gente lembrar o que é que disse a um, o que é que disse a outro. Nós temos que ser muito objetivos e não perder tempo com isso. Temos que ser muito, muito claros naquilo que queremos e só assim conseguimos chegar aqui, não é? Portanto, não se consegue viabilizar uma empresa com 160 pessoas a trabalhar para 64 países se não formos objetivos. Claro, claro que sim. Ricardo, só para terminar, no vosso caso, que soluções disruptivas é que estão a trabalhar e como é que se estão a adaptar também a estes novos tempos desafiantes? Focando até um pouco nos pilares, né, da agricultura 4.0 e falando de soluções disruptivas, né, o nosso produto principal, né, que é o Pelican aqui, ele se encaixa bem em alguns pilares, né, então é um produto autônomo, então basicamente ele executa as missões sem nenhum piloto a bordo e ele está de fato voando sozinho. O operador ali, ele faz apenas o planejamento da missão, a partir dali ele aperta a aeronave vai decolar, vai fazer todo o voo e vai pousar de forma autônoma, sem nenhuma intervenção humana, a não ser em caso de emergências, né? Então, em caso de emergência, ela tem procedimentos onde ela também tem respostas autônomas, mas ali também a gente tinha um fator humano, que o nosso colega estava comentando, a gente não pode tirar o 100% também, o ser humano dali, porque no fim, principalmente em situações de emergência, a gente precisa dessa atuação, né? Então, agricultura de precisão também, né? A cada voo para aplicar o produto certo, na dose certa, no local certo, no momento certo. Então, eu comentei um pouco sobre as aplicações noturnas. Hoje no Brasil, o que a gente vê é que o Pelican ele vem complementando o maquinário que o produtor tem. Então, ele vai ter uma aeronave que voa durante o dia, ele tem o Pelican voando em outra área, e o Pelican continua voando à noite, para aplicação principalmente de produtos bioquímicos, né? De produtos biológicos, na verdade, desculpa. Então, aplicação noturna de biológicos, a gente já tem comprovação que ela é muito mais efetiva noturna. Então, o Pelican tem sido usado vastamente pelo país para aplicação de produtos biológicos. Um pouquinho também sobre dados, né? Então, essas ações elas geram dados o tempo inteiro, de informações medindo desempenho, qualidade de aplicação, eficiência operacional, e daí a própria aeronave lê esses dados e ela tem uma retroalimentação desses dados para ela replanejar e ser mais eficiente. Então, tudo isso é feito também internamente dentro da aeronave, de uma comentando um pouco sobre AI, né, de uma AI interna dentro do avião, que ele vai ler aqueles dados e vai sugerir ao operador para fazer algo que vai ser mais produtivo para ele. Mas aí ela entra como uma sugestão, porque o operador planejou uma missão, ele quer fazer aquilo. A aeronave vai sugerir para ele que tem uma outra forma um pouco mais produtiva. Ele vai tomar a decisão ou não se ele quer fazer aquilo. Então ainda fica na mão do ser humano para tomada de decisão. E sem falar na sustentabilidade, né? Então, é uma aeronave totalmente elétrica, né? Então, elimina as emissões diretas durante as operações e reduz um pouco da pegada ambiental. E sobre novas tecnologias, a Paica hoje trabalha também com outro mercado que é de carga, né? O nosso Pelican Cargo. Hoje ele está ainda em prova de conceito, né, em POC, nos Estados Unidos, mas a gente já tem feito bastante demonstrações para o setor logístico e para o setor militar. Então, imagine que você precisa levar uma carga para um lugar extremamente remoto, onde você não consegue pousar, você não consegue chegar ali com uma maneira fácil. Você uma aeronave autônoma sem piloto para jogar algum tipo de mantimento em um lugar onde está tendo algum tipo de problema. A gente tem visto muito guerra por aí, né? Então tem locais que ficam extremamente isolados, o pessoal fica sem suprimentos, fica sem alimentação, fica sem como ter ali o básico para viver. Você simplesmente envia um drone que vai soltar mantimentos para aquelas pessoas ali. Então a gente está desenvolvendo ainda é uma prova de conceito, já está voando, a gente já tem a aeronave, mas isso ainda é o que a gente está desenvolvendo aí para o futuro.
Muito bem, Ricardo Costa, muito obrigada pela sua participação. Agradeço também ao Eliseu Frazão e ao João Casso por terem estado aqui nos estúdios da Forbes. Obrigada pela vossa participação. O domínio e a aplicação da tecnologia são vantagens competitivas que mitigam riscos, aumentam a segurança e otimizam resultados em qualquer ambiente, sendo mais importantes ainda em contextos culturais e políticos diferentes e desafiantes. Esta é mais uma vertente a equacionar e que discutimos aqui hoje e que será tema, obviamente, de conversa no Global AgriForum em Lisboa nos dias 1 e 2 de outubro. Obrigada por estarem connosco. Voltemos em breve com mais perspectivas sobre a agricultura do futuro no AgroConnect.